Para nós é uma satisfação poder estar aqui conversando com um público tão qualificado como eu sei que é o público desses seminários que a Fundação promove. Eu queria tentar contribuir aqui na minha mesa, já justificando, aproveitar que o começo da minha fala, porque eu gostei, inclusive por isso que eu pedi para falar primeiro. Vocês sabem que em Brasília está para ser votado hoje aquela questão do pré-sal. E essa tem sido uma bandeira muito importante para a UNE. Nós lançamos uma campanha por essa questão da aprovação de uma nova lei do petróleo no Brasil, pressionando para que de fato aconteça uma nova regulamentação sobre essa questão e fazendo uma discussão da aplicação desses recursos na educação. Então hoje justamente deve entrar na ordem do dia a questão da votação do Fundo Social. Então já queria me justificar que eu vou ter que em algum momento sair aqui do debate para poder voltar a Brasília para participar dessa discussão. Mas eu queria aqui tentar, com a responsabilidade grande de uma mesa tão qualificada, falar em primeiro lugar, tentar dar uma contribuição de uma visão mais geral de como que eu vejo esse momento político que nós temos vivido, essa questão do balanço desses últimos quase 8 anos e as perspectivas como nos convida a esse seminário que está sendo organizado. Eu acho, e eu queria pedir licença para, na minha opinião, o título do seminário ele fala de uma certa análise desses últimos 8 anos, né? Eu acho que é muito importante que ao analisar, e não tem como debater essa questão dessa análise sem fazer uma percepção de um movimento político mais de fundo desse momento que nós estamos vivendo, eu acho que é muito importante que consigamos fazer uma avaliação do ponto de vista de uma avaliação de toda uma época recente, das últimas décadas que o Brasil vivenciou. Que, na minha opinião, e um dos emblemas desse momento que nós estamos vivendo é pela primeira vez o Lula não será um candidato de referência da esquerda no Brasil nessas eleições presidenciais, mas eu acho que tem muitas questões que demonstram que nós estamos diante de um certo fim de todo um ciclo, de uma época de muita luta, de muita pressão, de muita consistência de avanços, de luta por avanços no nosso país, que se iniciam no processo de redemocratização brasileira. Talvez o gesto inaugural desse processo, me permitam reivindicar esse gesto, na reorganização da União Nacional dos Estudantes em 79, ainda antes da lei já existia, mas ali que também aconteciam aquelas lutas operárias no ABC, em vários outros lugares do país. Logo na sequência, a própria organização do Partido dos Trabalhadores, a legalização do Partido Comunista e outras organizações políticas, como é o PSB, como é o PDT, que são partidos também de muita tradição e que contribuíram muito nesse processo de luta recente no país, a organização do Movimento Sem Terra. Então, daquele processo, se organizou um arcabouço político, social e intelectual no nosso país, que nos conduziu a esse processo das últimas décadas, que levou o Brasil a se redemocratizar, que foi esse campo democrático e popular que levou o Brasil a se redemocratizar, que contribuiu nas lutas da Constituinte, que derrubou na sequência o presidente Collor com as políticas que ele tentava implementar e que foi capaz de, na medida do possível, sob um ambiente de muita dificuldade, resistir às políticas que Fernando Henrique Cardoso tentava implementar no país, resistir às privatizações, resistir às suas políticas de diminuição do Estado, de redução dos direitos, que eram políticas que estavam muito sustentadas por uma lógica internacional que o mundo passava, no fim da experiência socialista. Então, num período de muita dificuldade, em que naquele período foi esse campo democrático e popular que conseguiu resistir àquelas políticas e que em 2003 levou um ex-operário à presidência da República, o presidente Lula. Então, eu acho que é muito importante que a gente possa reivindicar esse processo, sabendo que foi esse campo que nos conduziu aos avanços desses últimos anos, mas que são consequências de todas essas lutas das últimas décadas. Eu acho, só para complementar essa certa avaliação, essa contribuição da dimensão política que esse período representou para o Brasil, eu acho que tem duas dimensões, para além daquelas que têm a ver com os direitos do nosso povo, com os desafios da história do Brasil, que é a eleição do presidente Lula, e que esse processo que nós temos conduzido representam de uma
maneira muito firme para toda essa correlação que o mundo passa. A primeira foi que a eleição do Lula jogou um papel decisivo numa disputa em toda a América Latina. Foi o nosso continente, depois de ser o laboratório das políticas neoliberais na década de 90, que iniciou um processo de resistir àquelas políticas, de questionar aquelas políticas. E a eleição do Lula aqui no Brasil, logo após a vitória do Chaves, foi um elemento dos mais decisivos para que tantas outras vitórias acontecessem no nosso continente e para que esse processo político de transformação em toda a América Latina pudesse ter consistência nesse último período. Acho que essa é uma análise muito importante de uma certa dimensão que a vitória do Lula e que essa experiência tem nos conduzido. E uma segunda tem a ver com esse período mais recente, com o momento de crise que o capitalismo tem passado, com todas as limitações que têm ficado expostas, em que a presença de um presidente como é o Lula, de forças políticas como são as que dão sustentação a esse projeto, também tem levado o Brasil a jogar um papel decisivo na disputa por transformações nessa lógica do status quo que há tantas décadas carrega o mundo. E nós vivenciamos recentemente o papel que o Brasil tem desempenhado em vários desses episódios, como foi, por exemplo, o fim do G8, como são as políticas questionando o Conselho de Segurança das Nações Unidas, como é o Brasil, o papel que o Brasil desempenhou agora nessa questão da crise do Irã, da hipócrita posição norte-americana, porque quem teve a oportunidade de ler a carta que o presidente dos Estados Unidos mandou ao Lula antes que ele estivesse no Irã, sabe que é uma posição das mais hipócritas, e o Brasil hoje, ele consegue jogar um papel justamente de colocar em xeque a posição desses países, essa posição da manutenção dessa lógica do mundo. Então eu acho que são duas dimensões que eu queria aqui também levar em consideração ao fazer essa análise. E para entrar no nosso debate mais propriamente dito sobre essa questão da análise do que representou esse último período, esses quase 8 anos da experiência do Lula e dessas forças políticas e sociais que chegaram à presidência da República no Brasil, eu acho que, ao analisar, a gente poderia fazer uma série de análises, uma série de aspectos sobre esse último período, mas me detendo a essa questão dessa mesa que fala de justiça, direitos e democracia, eu acho que nós temos toda a condição de fazer uma análise que são inegáveis os avanços que os trabalhadores brasileiros, que o povo brasileiro obteve nesse último período. Esses avanços para os trabalhadores, eles primeiro não são eventuais, eles não acontecem por acidente e eles acontecem em determinados períodos históricos. Eu acho que nesse último período foi marcado na história brasileira como um momento em que os trabalhadores e a maioria do nosso povo conseguiu avançar muito nos seus direitos. Tem alguns emblemas desses avanços, como a gente poderia citar a questão da valorização do salário mínimo, que é uma política das mais decisivas quando se fala em direitos dos trabalhadores, de toda a política de valorização da renda dos trabalhadores, porque quem tem oportunidade de visualizar todas as pesquisas mostram que todas as negociações salariais desse último período têm sido acima da inflação, então tem representado de fato um ganho na renda dos trabalhadores brasileiros, os milhões e milhões de empregos que foram gerados nesse último período. Então eu acho que são todos emblemas muito importantes dessa emancipação social que milhões de brasileiros têm vivenciado e que os números também mostram, daqueles brasileiros que saíram da situação de extrema pobreza, daqueles brasileiros que conseguiram progredir do ponto de vista da sua situação socioeconômica. São emblemas desse período em que os avanços para os trabalhadores são inegáveis. Períodos em que as políticas de transferência de renda também são marcadas como políticas muito importantes, que o Brasil conseguiu enfrentar essa discussão. Nós conseguimos vencer aquele debate inicial preconceituoso de que essas políticas eram apenas políticas assistencialistas e marcar que são políticas importantes para a emancipação de milhões de brasileiros. E do ponto de vista daquelas políticas públicas, que são as políticas públicas também que nós poderíamos chamar das mais tradicionais, daqueles direitos humanos mais elementares, como é o direito à moradia, como é o direito à saúde, como é o direito à educação. E sob análise de quaisquer dessas políticas, nós vamos perceber que o Brasil avançou nos direitos do nosso povo nesse último período. Em última análise, eu queria dizer que